Saúdo todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Irmã Camila e sou casada com o irmão Diego e eu quero contar para vocês o nosso processo de restauração, pois nós passamos pela fornalha da restauração. E que fornalha quente, não é? Eu e Diego nos conhecemos em um casamento. Eu de cara gostei dele, ele também gostou de mim. E em pouco tempo nós estávamos morando juntos. Lógico, a minha mãe não aceitou de imediato. Ela é uma mulher cristã, nem o meu pai. Mas, como sempre eu fui uma filha desobediente, então eu não contei com a opinião deles e fui morar junto com o Diego. Os primeiros meses foram bacana, nós fomos felizes. O Diego sempre estava do meu lado, tudo o que íamos fazer era juntos. Mas aí o tempo, a rotina, o desgaste, e eu acredito também que por ser uma fornicação, nós não tínhamos uma vida espiritual, eu acredito que contribuiu muito para o desgaste do nosso relacionamento. Uma certa tarde, eu estava na casa da mãe do Diego, quando ela me contou que o Diego já tinha sido mancebado, ajuntado, amaziado com uma mulher por 4 anos. Eu fiquei assustada e fiquei com medo, pois eram exatamente as palavras da minha mãe. A minha mãe disse: olha filha, quando a mulher vai morar junto com outro homem, quando ela está no pecado da fornicação, o homem usa por um tempo, depois ele se separa e casa com outra. E as palavras da minha mãe me atormentavam de manhã, de tarde e de noite. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei bem assustada. E o Diego não tinha me contado essa parte da vida dele. E isso também me deixou bem preocupada. Quando chegamos em casa, eu perguntei para o Diego: Diego, por que você não me contou sobre o caso em que você foi ajuntado com uma mulher por 4 anos? E ele respondeu: porque não tinha importância, é sem importância. Então, Diego, você também acha que eu sou uma pessoa sem importância na tua vida? Ele falou: não vem com essas coisas, a gente está hoje, se não der certo, a gente separa, cada um segue a tua vida. Ali eu fiquei mais assustada. Então eu abri uma caixinha e coloquei as mentiras do Diego lá dentro. E cada vez que o Diego vinha me reclamar de algo, eu passava na cara dele a mentira. E você que mentiu para mim? E você que escondeu isso? Então eu comecei ali a destruir a minha família. E com tantas brigas, o Diego ficou ausente. Eu chegava em casa do trabalho, a gente já não saía mais juntos, ele ia na casa da mãe dele e não me chamava, eu ficava mais tempo só. E quando ele chegava muito tarde, eu perguntava: Diego, você estava onde? Ele falava: eu fui direto para casa da minha mãe, depois nós saímos. A gente comeu uma pizza, eu e meus irmãos, as minhas cunhadas, e depois eu voltei para casa. E Diego, você não sentiu vontade de me convidar? Não, nem sabia que você queria ir. E isso começou a virar rotina. Chegou ao ponto do aniversário do Diego, os irmãos, as cunhadas, prepararam o aniversário e eu não fui chamada. Fiquei em casa novamente. E quando eu ia na casa da minha sogra, parecia que o Diego tinha feito a minha caveira para eles. Porque eles não falavam direito comigo. Tinha hora que meu sogro falava mesmo por educação. Eu falava e ele respondia. Mas eu não me sentia recepcionada. Às vezes eles saíam assim da sala, ia todo mundo para a cozinha, ninguém me chamava. Eles faziam um plano: vamos viajar, a gente vai assim, fazemos assim. Não contava comigo. Eu ficava na roda deles, assim, sentada numa mesa, por horas. Eles não falavam nada comigo. E quando eu tentava falar alguma coisa, todo mundo se calava. Ninguém dava continuidade a um assunto que eu começasse. Ninguém comentava nada que eu falasse. Se o Diego estivesse na mesa e se ele quisesse mostrar algo no celular, ele mostrava para todo mundo, menos para mim. Sabe aquela roda que você está com os amigos e alguém pega o celular e diz assim: olha aqui? Todo mundo via, menos eu. O celular não chegava até a mim. Eu me sentia tão desprezada. Eu era tão repudiada no meio daquela família. A minha sogra, fazia tudo para as noras dela, menos para mim. O meu sogro do mesmo jeito. Brincava com os netos e perguntava para os filhos quando é que ia vir outro neto, mas não perguntava para mim. E o Diego parecia que achava bom. O Diego era assim, ele saía, foi para o aniversário do pai dele e não me chamou. Foi para o aniversário da mãe e não me chamou.
O Diego só queria saber de ficar esparramado no sofá, mexendo no telefone. Enquanto eu precisava arrumar a casa, lavar banheiro, organizar a cozinha, fazer comida, cuidar das roupas, e o Diego lá, totalmente parasita. Eu até mudei o nome dele. Comecei a chamar de parasita. Ei, parasita, você não vai me ajudar? Parasita, parasita. O nosso relacionamento já tinha acabado fazia tempo, mas ele não tinha coragem de pedir separação e nem eu tinha coragem de ir embora. E nós ficávamos ali, naquele pé de guerra. Um certo dia, nós chamamos um casal de amigos para jantar na nossa casa. E ele, sem maldade nenhuma, perguntou assim: e quando é que esse casalzinho vão oficializar esse matrimônio? Eu respondi de prontidão: o quanto antes, né, amor? E ele respondeu assim: Deus que me livre. Eu já estou para me separar de você. Eu casar com você? Jamais. Quando for casar com uma mulher, ela tem que ser muito especial. Mais uma vez, eu abri uma caixinha das frustrações e coloquei aquela decepção, aquela vergonha lá dentro. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. E mais uma vez, eu lembrei das palavras da minha mãe: vai te usar por um tempo, depois se separa e casa com outra. Então o tempo passou e eu fiquei grávida. Cheguei para o Diego e falei: Diego, eu estou grávida. E o Diego: eu mandei você engravidar. Você combinou comigo para engravidar? Eu não pedi filho para você, não. E eu, mais uma vez, abri uma caixinha e coloquei decepções lá dentro. Era completamente frustrada em tudo. E eu fui humilhada de todas as formas naquela gestação. Foram 9 meses de repúdio, de agonia, de humilhação, de vergonha. O Diego nunca foi comigo em um exame, nem tirar fotos. Eu, em um ato de fé, ainda convidei: Diego, vamos fazer umas fotos? E ele falou: não, eu não gosto dessas coisas. E ele nunca tocou na minha barriga. Perguntou se eu estava sentindo alguma cólica, dor de cabeça, se eu queria ajuda. Nada, ele nunca ajudou. Ele nunca nem comprou uma roupinha, não se preocupou com o quarto do bebê. Como eu trabalhava, eu comprei tudo, preparei tudo. Ele nem entrava no quarto do bebê. Mas tudo bem, eu já estava me acostumando a ser sozinha. E ali eu ficava guardando mágoas, ressentimento. Tudo que eles faziam contra mim, eu guardava. E isso é péssimo, igreja. Quando eu acordei numa certa manhã, tinha completado os 9 meses. E eu pedi o Diego para me levar para o hospital, porque eu estava com muitas dores. E o Diego olhou para mim e disse assim: é de verdade mesmo? Você está com dores? Ou você está arranjando desculpinha para andar comigo no meu carro? Porque eu não quero mulher atrás de mim, não. Falei: não, Diego, eu estou inventando mentira. Esperei o Diego sair para o trabalho. Era tantas dores que eu quase não consigo ligar para um taxista. Não liguei para minha mãe porque ela morava longe. E vergonha. Eu tinha muita vergonha de dizer para minha mãe que o meu esposo não teve coragem de me levar até um hospital. Quando eu entrei no táxi, ele não acreditou. A senhora vai só? Falei: sim. Com a bolsa, faltava nem conseguir carregar aquela bolsa. Mas eu fui. Quando eu cheguei no hospital, de imediato, meu filhinho já nascia. Foi muito rápido. E no hospital eu só chorava. Eu acho que eu chorava porque o Diego não estava perto de mim, porque ninguém queria saber do meu filho. A avó dele, paterna, não queria saber. Meu sogro, nenhuma das minhas concunhadas, nem os meus cunhados. Ninguém queria saber do meu filho, mas ele era tão lindo, ele era tão perfeito. E a minha mãe, sim, a minha mãe queria saber. Ela sempre me ligava e perguntava. O meu pai também: quando vai nascer o nosso campeão? Quando vai nascer o nosso campeão? Mas eu não tive coragem de avisar. Eu precisava avisar só quando eu estivesse em casa. Mas, devido a tudo aquilo que tinha acontecido, eu tomei uma decisão lá no hospital. Eu disse: já vou receber alta, o Diego não veio atrás de mim, ninguém quis saber de mim, então eu vou embora para a casa dos meus pais. Eu vou me separar do Diego. Logo depois dessa decisão, quando eu levantei o meu rosto, o Diego estava na porta. O Diego me contou que ele foi em casa. Chegando lá, não me encontrou. Então ligou para minha mãe e falou se sabia de mim. A minha mãe ficou muito preocupada e falou: não, hoje ela não falou comigo. Já liguei muitas vezes, mas ela não me atende. Ele falou: quando eu saí para o trabalho, ela ficou em casa sentindo dores. E a minha mãe naquele dia discutiu com ele: eu não acredito que você saiu de casa para ir trabalhar e deixou a minha filha sentindo dores. Se acontecer alguma coisa com a minha filha e com o meu neto, você não vai gostar do que eu faço contigo, Diego. E a minha mãe desligou na mesma hora.
Tanto o Diego como a minha mãe vieram desesperados para o hospital, para saber como é que eu estava e se tinha nascido o bebê. O Diego chegou primeiro porque nós moramos mais perto do hospital. Quando eu levantei o meu olhar, como eu estava dizendo antes, o Diego estava na porta. Eu estava dando de mamar para o meu filho, eu estava cantando uma musicazinha para ele, e o Diego chegou, apertou forte no meu ombro, esperou o Arthur terminar de comer e disse assim: filho, o papai agora vai cuidar de você e da mamãe. Bem olhou assim no meu rosto e disse: me perdoa, vamos recomeçar, agora de um jeito diferente. Eu deixei escorrer pelo meu rosto uma lágrima e eu senti fé para dizer um sim para o Diego. Eu quis recomeçar com ele. Pelo jeito que ele estava, pelas lágrimas, eu disse: o Diego mudou. Ele está com remorso porque não veio aqui com a gente, por ter nos abandonado nesse hospital. O Diego está diferente, ele mudou, ele decidiu me amar, ele se despertou, agora ele me ama, agora ele vai casar comigo. Todo esse sonho encantado veio na minha mente. Então eu decidi voltar para casa com ele e com o nosso bebê. Os primeiros anos, os 3 primeiros anos, para ser bem mais específica, eu e o Diego e o Arthur fomos felizes. Depois o Diego recebeu uma proposta para ser sócio e ele começou a viajava, trabalhava muito, se esforçava muito para conseguir parceiros e a empresa foi crescendo. Nós estávamos muito bem financeiramente. A família do Diego tinha muito orgulho dele, todo mundo falava bem do Diego. Se antes o povo já amava ele, agora pronto. Mas quanto eu e o Arthur, a gente continuava do mesmo jeito. Nunca fomos bem recepcionados naquela casa, nem considerados. O Arthur não ganhou presente de ninguém, ele não teve chá de baby, chá de fralda, não teve nada disso. Não teve aquele paparicado, visita. Conheceu porque conheceu, mas os avós não ligavam. Já o meu pai e a minha mãe toda hora estavam conosco, tinham todo aquele amor pelo Arthur. Eu podia contar com eles sempre. O tempo foi passando, eu parei de trabalhar para poder cuidar do Arthur, para ficar mais em casa com o Arthur, dar toda a assistência. Arthur já estava quase indo para a escola e o Diego ficava muito ausente no meio do mundo, trabalhando. Às vezes ele ficava até 2 meses sem vir em casa. Em um desses dias, eu resolvi ligar para o Diego e contar para ele que eu estava grávida, mas agora era da Esté. Então eu liguei toda animada. Diego, eu estou grávida novamente, agora é uma menina, a Esté. Ele, muito frio, do outro lado, disse assim: olha, esses meses que eu estou fora de casa, eu decidi que eu quero me separar de você. E então, aborta essa menina, aborta que vai ser melhor. Eu só quero ter um filho mesmo com você. Aliás, o Arthur foi um erro, né? Você sabe. Eu nem queria. Mas aí quando eu vi ele ali, pequenininho, eu gostei. Mas não era pra gente estar assim. A gente não vai dar certo, a gente nunca deu certo. Eu disse: Diego, abortar? Você é louco. Se eu lhe desse uma arma agora na sua mão, você teria coragem de matar o Arthur? Ele falou: não, o Arthur tá vivo. E eu e a Esté dentro da minha barriga, ela não está viva? Eu não quero saber. E ele começou a gritar e eu vi aquele velho Diego vindo à tona. Eu disse: Diego, hoje é o último dia que você fala comigo e com o Arthur. E eu fui embora para a casa da minha mãe. Eu sumi. Eu não queria saber de ninguém. Eu não falei com sogra, nem com sogro. Eu só queria o colo da minha mãe. Eu cheguei em casa gritando, chorando: mãe, me ajuda, mãe, eu preciso de Jesus, eu quero ir para a igreja. E o meu pai dava glórias a Deus, e fomos. E na igreja eu recebi uma paz, eu desci as águas. Já fazia uns 3 meses que eu estava separada do Diego e o Diego nunca ligava, não queria saber do Arthur, nem me procurava. Mas a mãe dele naquele dia me procurou e disse: e é assim que você vai fazer? Você entrou na vida do meu filho, destruiu a vida do meu filho, você sempre é a ovelha negra dessa família, sempre você traz mal para nossa família, e agora você tem um neto meu e some com a criança e tira o filho do meu filho, e você pensa o quê? Que você é quem para fazer tudo isso? E eu, do outro lado, só chorava.
As minhas cunhadas também ligaram, os meus cunhados, o meu sogro também ligou e eles disseram tudo o que queria. Que eu era uma mulher tola, que Diego merecia uma mulher melhor do que eu, como é que eu fazia isso, abandonar um homem bom, um homem esforçado, e eu calada, só chorando. A minha filha chega e estremecia dentro da minha barriga, eu já estava com 7 para 8 meses, mas eu aguentei tudo calada. Chegou o dia da Esther nascer, nasceu com saúde, a minha mãe estava comigo, dessa vez eu não chorei tanto no hospital e voltamos para casa e a Esther crescia com saúde. Quando a Esther tinha mais ou menos 6 para 7 meses, o Diego sofreu um acidente e não tinha ninguém para ficar com ele no hospital. E não é que lembraram da pedra desprezada? A minha sogra não podia porque tinha tido um AVC. O meu sogro não ia porque já era um senhor de idade, os meus cunhados trabalhavam, as minhas concunhadas tinham filhos. Então lembraram da pedra desprezada e me chamaram. Quando a minha sogra me ligou, ela disse: minha filha, você precisa ajudar o Diego nesse momento difícil. Eu falei para ela: tá, eu vou ver se a minha mãe pode ficar com os meus filhos e eu vou até aí. Quando eu cheguei lá, ela falou: você disse meus filhos? Ah, entendi. Quer dizer que você abandonou o meu filho para poder arranjar outro homem e já teve filho dele. Eu olhei assim para o Diego, olhei para minha sogra. Eu falei: Diego, você não contou para ela? Por favor, não conta não, não conta não. Eu falei: Dona Lourdes, eu não sou uma qualquer, eu não engravidei de outro homem. Eu não deixei o seu filho por causa de outro homem. Eu exijo respeito, porque eu nunca lhe fiz mal. Eu nunca menti para a senhora, eu nunca distratei a senhora. Pelo contrário, quando a senhora teve aquele AVC, eu fui a única que ficou aqui no hospital com a senhora. A senhora não lembra, mas eu lembro. Foram 5 dias dormindo nessa cadeira aqui, dura. As suas outras noras, nenhuma delas vieram aqui. Era eu que estava aqui com a senhora. Nenhum dos seus filhos, nem o seu esposo. Eu estava aqui com a senhora. Então a senhora me respeite. Porque eu estava grávida do Diego, ele dizendo lá: não conta, não conta. Eu vou contar sim, Diego. Era assim que o Diego queria. Esconder da mãe dele que ele tinha pedido para abortar. Eu falei: olha, eu vou contar para a senhora. O Diego mandou eu abortar um filho dele. Então eu não aceitei e fui embora para casa da minha mãe porque eu não aborto filhos. Ela começou a chorar: meu filho, como é que você faz um negócio desse? Minha filha, me desculpa, eu não sabia. Diego, eu tô muito decepcionada com você. E o Diego ficou com raiva de mim porque eu contei tudo. A mãe dele foi embora e eu fiquei cuidando do Diego. Passei 45 dias cuidando daquele homem naquele hospital. Aquele mesmo homem que me negou de levar no hospital no dia que eu ia ter o filho dele, mas eu estava lá cuidando dele, colocando em prática o que Jesus tinha me apresentado há uns meses atrás, o amor incondicional. Eu cuidei do Diego, passaram-se 45 dias, eu senti tanta falta dos meus filhos, mas no dia que o Diego recebeu a alta, eu disse: olha, Diego, vou chamar sua mãe e ela vai te levar e eu vou seguir para casa, porque as crianças precisam de mim. Ele segurou bem firme na minha mão e falou assim: não vá não, volta para casa, eu preciso de você, quem vai cuidar de mim lá? Falei: não, você não precisa de mim não, qualquer pessoa pode cuidar de você. Não, mas eu preciso do Arthur. Não precisa do Arthur não. Mas eu preciso conhecer a Esther. Não precisa não, um dia você vai conhecer. Mas eu não volto com você não, Diego. Por favor, volta para mim, eu te amo. Não, Diego, você não me ama. Já, quando você estiver curado, você me esquece, me joga do lado novamente e você, tá nem aí pra mim. Então, me esquece, eu não quero e eu não volto mais com você. Eu estou muito bem, eu estou curada. Eu e o meu filho e a minha filhinha, nós vamos ser felizes. A casa da minha mãe é maravilhosa, minha mãe me ajuda. O meu pai está sendo um pai excelente para o Arthur e para a Esther. E ali ele ficou com uma carinha de choro, eu entreguei ele para a mãe dele e fui embora. Na casa da minha mãe continuou sendo bênção, meus filhos estavam bem, eu ia quase todos os dias para a igreja, só que um dia o Diego chegou na minha casa com um anel e disse: aceita ser minha noiva. Viu a Esther, conheceu a Esther na verdade, viu o Arthurzinho, matou a saudade, disse: volta comigo, quer casar comigo? Um anel tão bonito, estava tão diferente, um semblante tão diferente. Mais uma vez o meu mundo encantado veio sobre mim.
A minha mãe me chamou num espaço reservado e disse assim: filha, já que ele está te pedindo para ser noiva, fica aqui em casa. Quando você casar, aí você vai morar com ele. Não vá para fornicação novamente, não. Você não aprendeu? Ah, mãe, mas eu já tô com o anel no dedo. Lógico que o Diego vai casar comigo. Pensava eu e falei assim para minha mãe. Então eu fui com o Diego. Chegamos lá na casa, preparamos um quartinho para a Esté, preparamos um quartinho pro Arthur. Estava tudo bem. Ele estava diferente, ele estava bem carinhoso. A família dele passaram até assim uns dias meio que me tratando bem. Só que os dias foram passando. O Diego voltou a trabalhar muito. Trabalhava muito, dormia muito tempo fora de casa. E eu comecei a sentir um vazio. Uma certa noite, do nada assim, eu peguei o meu celular e senti vontade de olhar o Gmail do Diego. Quando eu abri o e-mail dele, eu vi várias fotos dele com uma mulher. E quando eu olhei bem no rosto dela, eu lembrei que ela é uma das administradoras da empresa onde ele é o sócio. Então meu mundo ali desabou. Soltei o celular no chão e eu tive ali uma crise de pânico. Eu entrei em crise, fui parar no hospital. Eu só lembro dos meus empregados me ajudando. Quando eu cheguei no hospital, mandaram eu procurar um psiquiatra, um psicólogo, que eu tinha tido um problema sério, que eu precisava de medicamento, que eu estava com síndrome do pânico. Então, assim, eu já tinha sofrido tanto na mão daquele pessoal que eu achava que eu ia passar por tudo de novo. E a minha mãe, mais uma vez, tinha razão. Eu deveria ter esperado a hora certa para casar. Então, mais uma vez, eu tinha colocado o Senhor do lado e estava em fornicação. Aquilo ali me atormentava, de noite e de dia. Chamei o Diego para uma conversa. Diego, quem é essa mulher? Ele disse, então, é a mulher da minha vida. Essa daqui eu vou casar. Essa daqui eu vou formar família. E mais uma vez eu abri uma caixinha e coloquei mais decepções. O Diego não poderia de forma alguma fazer isso comigo. Eu fui usada mais uma vez, humilhada. Então eu perguntei para ele, e esse anel que você colocou no meu dedo? Foi só para você vir para casa, porque eu queria ficar um tempo com a Esté e com o Arthur. Tá certo, Diego? Muito obrigada. Então eu me tranquei no quarto, chorava. Eu deixava os meus filhos com a babá. Eu via fotos do meu esposo com essa mulher e os nossos filhos. Eu via fotos deles na casa da minha sogra abraçada. No aniversário dela, era tanta mensagem. As minhas concunhadas faziam vídeo com elas. Então, assim, era completamente diferente do relacionamento que eu tinha. Mas era o relacionamento que eu queria ter. E eu chorava muito. Então, chegou o dia do Diego casar com aquela mulher. E eu não acreditei que a profecia da minha mãe, as palavras da minha mãe, estavam acontecendo. E o Diego casou no civil. Eu fiquei tão arrasada. A festa foi tão linda. Os meus 2 filhos entraram com as alianças. E eu trancada no quarto, sofrendo, chorando. Nenhuma das minhas cunhadas, ninguém, nem minha sogra, ninguém veio saber como é que eu estava. Ninguém deu nenhuma palavra. Então, um dia na psicóloga, ela falou assim, você faz tudo isso para chamar a atenção do seu esposo. Só que enquanto você estiver naquela cama, o seu esposo não vai atrás de você. Se você quer a atenção do seu esposo, se levanta daquela cama e vá viver. Eu me levantei da cama, eu deixei os medicamentos de lado. Eu tomava medicamento para dormir e outro para acordar, porque senão eu passava o dia todo dopado. Porque eu não tinha força para dormir, mas também não tinha força para me levantar da cama. Eu me levantei da cama, mas agora era com a vontade de me vingar. Eu coloquei na minha lista que eu ia me vingar de um por um. Eu tinha ódio no meu coração. Lembra da caixinha que eu guardava tudo? Então, explodiu. Eu tinha ódio. Primeira coisa que eu fiz foi me vingar do Diego. Eu entrei com um advogado e pedi metade de tudo que ele tinha. Afinal de contas, eu estava com ele quando ele não tinha nada. Foi eu que cuidei dos filhos dele para ele construir todo esse império.
Eu estava com ele desde o início, então eu tinha direito. Peguei logo o melhor advogado, mas foi Deus que me deu a causa ganha. Eu entrei com o advogado para pedir a metade de tudo e pedi também para que fosse tirado da conta do Diego para a conta dos nossos filhos valores em moeda para pagar a faculdade deles no futuro. Eu tinha muito medo do que o Diego iria fazer com esse dinheiro e eu tinha medo também da minha parte eu gastar. O Diego estava tão bonzinho na audiência. Ele disse: então, Camila, não precisa a gente dividir tudo não. Eu vou cuidar de tudo para os nossos filhos e o que você precisar eu vou lhe dar. Basta você ficar com aquela casa onde você mora e eu vou lhe dar uma boa pensão. Eu olhei para o Diego e disse assim: eu não sou mulher de pensão, Diego. Eu quero metade de tudo. E o juiz do céu já tinha mandado o juiz da terra obedecer. E o juiz da terra fez exatamente como eu queria. Até um apartamento que a gente tinha, o juiz mandou dividir no meio. Tudo que ele tinha na conta, tiraram de lado a parte dos meus filhos e dividiram no meio. Tudo. Eu tive direito à metade de tudo, não deixou nada de fora. O Diego ficou com ódio de mim. Ele disse que não ia falar comigo nunca mais. E eu disse tudo bem. Então aproveitei e fui viajar. Conheci vários países. E quando eu voltei de uma dessas viagens, eu fui jantar fora e encontrei o Diego, amante, e os irmãos, e todo mundo estava lá rindo, gargalhadas. Eu nunca vi uma família tão entrosada com a amante. Quando era comigo, eu era humilhada e desprezada. Mas tudo bem. Fiquei por ali, jantei e depois fui embora para casa. Triste. Por fora, uma mulher linda. Eu tinha feito lipo, tinha colocado silicone aqui, silicone ali, muitas joias, cabelo arrumado, unhas muito bem feitas, pele tratada, mas por dentro, um sepulcro podre. Eu só chorava. Nesse tempo, o único refrigério que eu tinha era ir na casa da minha mãe, porque eu sentia o colo de mãe. E o meu pai também sempre me trazia uma palavra boa. Mas quando eu olhei assim para a minha vida, eu falei: não, Deus não me ama. Como eu vou amar um Deus? Eu estava tão bem. Deus permitiu o Diego ir lá na casa da minha mãe, colocar um anel no dedo. Eu vou me revoltar contra esse Deus. E eu me revoltei contra Deus. O meu coração era cheio de mágoas, rancores. Sabe aquela mulher tão amarga, que sai magoando todo mundo, atropelando todo mundo? Era assim. A mulher mal amada era eu. Cansada de shopping, loja, compras. Cansada da vida que eu estava levando, eu resolvia investir em compras de imóveis. Eu comprava imóveis de pessoas desesperadas para vender e ali eu vendia por um preço melhor. E quanto mais a pessoa estava desesperada para vender, mais eu sugava, mais eu tirava. Eu era assim, humilhava as pessoas. Eu chegava na escola dos meus filhos e eu dizia assim: eu não estou pagando. Os meus funcionários também eram humilhados. Eu só queria saber de quem tinha dinheiro. Se você tivesse dinheiro, você estava perto de mim. Se não tivesse dinheiro, você não era nada. E eu destratava. Eu me tornei uma mulher amarga. E eu fazia questão de ser. O tempo foi passando e um certo dia eu entrei numa loja. Eu queria comprar aquele prédio. E a dona, quando olhou para mim, ela falou assim: filha pródiga, volta para a casa do pai. Seu marido precisa de você e os seus 2 filhos também. Eu apertei na mão dela e falei: eu vim aqui a negócios, não foi para falar de Deus. E aquela mulher me desafiando disse: eu não estou falando de Deus, eu estou falando de você. É você que é a filha pródiga. Eu só virei e saí de dentro da empresa dela sem dizer nada. Ela gritou dizendo: volta, você não vai comprar a minha empresa, a minha loja, volta. Eu entrei dentro do carro e não falei nada. Quem era aquela mulher para me desafiar? Ninguém podia me desafiar. Eu não aceitava mais. Eu era essa mulher amarga. Eu era essa mulher, menosprezava as pessoas, humilhava. Tudo aquilo que tinham feito comigo, agora eu estava fazendo com as pessoas. Eu saí daquela loja, mas as palavras daquela mulher me acompanhavam. Ele precisa de mim. E eu dava gargalhada.
filha pródiga volta para casa. Eu nunca fui filha. Como Deus faz isso comigo? E eu fiquei revoltada. Sabe qual é o nosso problema? É que nós fazemos as besteiras e os resultados nós colocamos culpa em Deus. Eu tinha feito a besteira de deixar Deus de lado e fui para a fornicação 2 vezes. E depois, quando deu errado, eu coloquei Deus como culpado de tudo isso. Chegando em casa, aquelas palavras continuaram. Eu liguei para uma amiga que era pastora, a Sâmia. Fazia muito tempo que eu não falava com ela. E eu disse: Sâmia, você tem um tempinho para mim? Ela disse: sempre eu vou ter. E ela disse: você resolveu voltar para a casa do pai? Eu digo: só não me chama de filha pródiga. E ela começou a rir. Ela disse: o que foi que houve? E eu contei. Ela falou: deixa eu te apresentar uma pessoa. E a Sâmia, ela era uma mulher muito espiritualizada. E eu confiava muito nela. Então ela colocou na linha uma missionária com o nome Vanilda, que vocês conhecem. Nessa época ela não tinha ainda o YouTube, Instagram. Ela era amiga de algumas mulheres e ela já ajudava ali um grupo de mulheres. E a missionária falou assim: Camila, você precisa primeiro se encontrar. Depois que você se encontrar, aí você vai poder encontrar todas as áreas da tua vida. Porque eu vejo que tá tudo bagunçado. Você não sabe mais nem quantos anos tem o seu filho. Você não sabe nem o rosto dele, nem o rosto da sua filha. Você não sabe nem situações que a sua filha está passando, você não sabe. Eu escutei aquela mulher e eu disse para ela: o que é que você precisa? Eu preciso que você busque a face do Senhor, mas busque de verdade. Busque amar o Senhor sem precisar Ele dar alguma coisa para você. Que o amor pelo Senhor seja um amor sem um amor de troca. Seja um amor incondicional. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas, missionária, o meu esposo, ele não vai voltar para casa porque ele já está casado. E eu, com ele, era só fornicação. Então, aquela missionária cheia de sabedoria, a missionária Ivanilda disse: e ela já foi casada antes? Eu falei: missionária, eu não sei. Aí a missionária disse, pesquisa. Então ali eu comecei a pesquisar. E eu descobri que aquela menina tinha casado. E o marido dela estava esperando por ela. E ele era crente. Ela também estava desviada. Então ali eu entendi que o meu esposo não tinha casado. Deus não tinha tirado meu esposo de mim. Na verdade, o meu esposo estava no adultério e que Deus ia livrar o meu esposo daquela armadilha que Satanás tinha colocado aquele homem. Eu disse: Deus, tu és muito lindo. Deus é muito lindo. Então a missionária me chamou para fazer a campanha Senhor, resgata minha família. E ela disse: em 7 dias você vai receber notícias. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu recebi notícias. O meu esposo me ligou numa noite e ele disse assim: Camila, você pode falar um pouquinho comigo? Eu falei: esse homem está pedindo para falar comigo, disse que nunca mais ia falar comigo. E eu fiquei espantada. Eu falei: sim, pode. Ele disse: olha, aconteceu uma situação aqui na minha casa e eu vou lhe contar antes que as crianças lhe contem, porque eu quero que você tenha calma, porque eu já tomei todas as providências. E eu fiquei preocupada, E o que foi, Diego? Ontem, enquanto eu vinha buscar as crianças, quando eu cheguei em casa, a Gabriela estava cuspindo nos pratos dos meninos e dizendo assim: que esses malditos morram logo, para parar de vir na minha casa, para me perturbar. Eu não quero esses malditos aqui. E nós entramos pela porta da garagem, eu acho que ela não percebeu que a gente tinha entrado, e ela estava lá, cuspindo e falando essas palavras. Eu fiquei muito constrangido, envergonhado com os meus filhos, e eu dei a meia volta, e foi por isso que eu trouxe os meus filhos tão cedo, naquele dia que você não entendeu nada. Eu fiquei paralisada com o que estava acontecendo. Eu sabia que aquela mulher era má,
Eu sabia que ela estava endemoniada, mas eu não sabia que era tanto. Eu disse, Diego, vou ter uma conversa com ela. Não, não precisa. Eu já estou pensando em me divorciar dela. Eu não vou ficar muito tempo, não. Eu também tenho sentido muito a sua falta. Quando ele falou aquilo, eu entendi que era o sinal da aproximação que a missionária tinha declarado na campanha. E eu falei, sério, Diego? Ele falou, sim, é uma saudade descontrolada. Do nada. Eu estava bem até o mês passado, mas tá com uns 10 dias mais ou menos que eu sinto a sua falta. E aí eu lembrei que foi mais ou menos o tempo em que eu comecei a lutar pelo Diego. Foi o tempo que eu comecei a orar com a missionária, foi o tempo que eu comecei a buscar a Deus. E eu disse, o Senhor verdadeiramente existe e eu creio que o Senhor vai me honrar. Então eu falei, Diego, que maravilha, Diego. Eu quero muito, Diego. Eu quero muito que a gente possa dar certo, criar os nossos filhos. Eu quero muito ainda ser feliz com você. Mais uma vez, o meu mundo foi construído diante do Diego. E eu liguei para a missionária, contando, toda feliz. E a missionária recebeu aquelas palavras e disse, eu falei, filha, eu falei que o Senhor ia dar uma prova do amor dele para com vocês. Eu sabia que existia aí uma aliança. Deus seja louvado. Gente, e nesse mesmo dia, a missionária me fez um pedido. Mas antes de falar sobre o pedido da missionária, quando eu me aproximei da missionária, eu disse assim, missionária, quanto é que a senhora quer para ficar me acompanhando? Eu gostei tanto daquele dia da conversa com a Sâmia, que eu disse, quanto é que você quer? Eu sabia que canais de restauração as pessoas cobravam. Eu tinha feito uma pesquisa ali bem rápido naquele dia que eu comecei a conversar com a Sâmia. Eu tinha uma noção que existiam uns cursos, eu tinha noção que as pessoas, eu já tinha até meio que pago um pacote de um curso online. Então eu sabia que as pessoas cobravam. Então eu cheguei no Ministério da Missionária oferecendo dinheiro. E a missionária disse que não. E eu teimava com ela dizendo, sim, é justo, você deve cobrar. E ela me respondia assim, não, Deus me deu de graça eu vou passar adiante. Se um dia eu precisar de uma oferta para ajudar alguma irmã carente, tudo bem. Se um dia você sentir no seu coração de fazer a oferta, você pode fazer. Mas eu lhe pedir ou eu lhe cobrar, não vou fazer isso não. E tudo bem. Os dias passaram, o tempo, a gente fez campanha, houve essa aproximação do meu esposo. E naquele dia, a missionária me fez um pedido. Ela disse assim, você lembra de uma vez que você me ofereceu dinheiro e eu disse que não queria? Eu respondi, lembro. Aí ela disse, então, tem uma irmã que eu quero ajudar, pois eu fiquei sabendo que ela não está se alimentando para poder sobrar comida para as crianças. Então ela deixa de almoçar para poder sobrar um pouquinho de comer e as crianças comerem antes de dormir. E eu queria ajudar. E o que eu tenho aqui é muito pouco. Então você poderia me ajudar? E naquele dia eu tomei uma decisão que me constrangeu diante do Senhor. Eu falei, sim, missionária, lógico, eu vou te ajudar sim. Depois, quando eu tiver um tempinho, quando eu estiver lá pelo centro, eu te aviso e você me passa a conta. E a missionária ficou calada. Eu, missionária, a senhora está aí? E ela respondia assim, sim, estou sim. Então eu desliguei, eu estava agoniada porque eu queria fazer uma marquinha, estava bem no auge da marquinha, eu queria fazer uma unha, queria fazer uma maquiagem, escovar meu cabelo, eu queria ficar bonita, afinal de contas, depois de tanto tempo, o Diego está na minha frente, nós íamos jantar. E a gente tinha marcado para 8 horas, eu passei o dia bem ocupada. E quando deu 8 horas da noite, eu esperei e nada. 9 horas nada, 10 horas nada, 11 horas nada. E eu comecei a chorar. E eu vi ali que eu não podia confiar no Diego. Então eu comecei a murmurar novamente contra o Senhor, blasfemei contra o Senhor. Eu liguei para a missionária, enquanto eu chorava, eu dizia assim, missionária, a senhora disse que ia haver uma reaproximação. Que reaproximação é essa? E por que não aconteceu? Eu olhei aqui no Instagram, o homem está jantando lá com a amante dele, não tem mais jeito não.
Ah, fala logo para mim, para de mentir. Eu sei que aquele homem vai ficar com aquela mulher. Ele está lá com os amigos, curtindo a vida. E como é que eu me coloquei no papel? Por que eu fui acreditar nas suas conversas? E a missionária me disse assim: a reaproximação aconteceu, ele te ligou, marcou a data. Mas onde estava o teu coração? Para você era mais importante fazer uma marquinha de biquíni, a unha bonita, o cabelo bonito. Era mais importante fazer a maquiagem, passar o dia todinho se preparando para receber o seu marido no âmbito físico, do que fazer uma boa ação e se preparar no mundo espiritual para receber o seu esposo. E ela disse: do que você está falando? Eu disse: você não lembra? Você não lembra que eu contei para você que tinha 2 crianças, que há mais de uma semana ia dormir com fome? Eu não contei para você que tinha uma mulher que estava poupando a comida, deixava de comer para poder dar para os filhos. E você não pôde naquele dia deixar de lado a sua vaidade, esse mundozinho fútil, deixar de lado a sua soberba. Deixar de lado esse seu egoísmo, olhar para mim, fazer para mim, é para mim. Olha o que você está fazendo. Qual o mais importante para você? O mais importante para você é se preparar no âmbito físico. O seu físico tem que estar bonito, mas por dentro você está podre. Você tem que se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Como uma mulher pode dizer depois? É uma pessoa que está passando fome. Como você me disse depois? Você não percebeu que eu fiquei calada? Ah, missionária, por que você não me disse? Eu falei para ela. Eu queria que você tivesse percebido, disse ela para mim. Eu queria que você tivesse percebido que no reino de Deus, ajudar o próximo é muito mais importante do que se preocupar se a unha está bonita ou feia. Tudo isso, ok, pode fazer, mas isso aí tem que vir depois do efeito espiritual. Primeiro você tem que se preparar por dentro, você tem que estar pronta por dentro, tem que ser bonita por dentro. A mulher de Provérbios 31:10, ela ajuda o necessitado. Eu nunca tinha pedido, eu nem aceitei o seu dinheiro, mas naquele dia eu fiz um pedido a você. Deus também estava fazendo um pedido a você, porque Deus tinha acabado de entregar uma aproximação depois de 9 anos que seu esposo estava distante de você. Deus tinha acabado de entregar uma aproximação. E você, para onde é que você foi? Para o seu mundozinho novamente, seu mundozinho fútil. Era capaz naquele dia você aceitar a fornicação do seu marido sem casar com ele, de tão desesperada que você é. Porque você não tem ainda os princípios do Senhor na sua alma. E eu comecei a chorar. Quanto mais ela falava, eu chorava. E ela pediu licença, desligou. E eu fiquei chorando. E eu vi o quanto que realmente eu era podre. Então eu olhei para o meu rosto, não tinha mais nenhuma maquiagem. A maquiagem já tinha descido todinha. Só com as minhas lágrimas de sofrimento. Meu cabelo já estava desmanchando também. As minhas unhas, com 3 dias, ia começar a sair o esmalte. A marquinha de biquíni também ia sair com o tempo. Mas no reino de Deus eu não tinha plantado nada. Para mim, eu ia no banco qualquer dia. 7 dias depois, quando eu tivesse um tempo, quando eu não tivesse nada mais importante para fazer, é que eu iria lembrar que aquela mulher estava passando fome. E a missionária tinha razão. Mas foi ali, naquela dor, que eu fiquei constrangida. Naquele dia aconteceu o meu convertimento. Porque eu senti tanta vergonha que doeu na minha alma e doeu no meu espírito. Então eu liguei novamente para a missionária, pedi perdão. E ali eu comecei uma nova história com o Senhor. Ela mandou eu olhar para dentro da minha casa. Ela mandou eu me encontrar primeiramente com Jesus. Ali eu fiz o processo, o famoso giro de 360 graus. Eu comecei primeiro a me curar. Aí eu fui olhar para minha filha. Eu descobri que minha filha era lésbica. Fui olhar para o meu filho, descobri que meu filho estava usando drogas. Era assim. Então eu tive que organizar toda a minha casa. Fui mostrar a Cracolândia para o meu filho. Fui mostrar para minha filha o que era uma pessoa que vivia no lesbianismo. Eu precisei levá-los para uma igreja.
Eu precisei procurar uma igreja. Eu encontrei uma igreja com um pastor novinho, uma missionária bem bonitinha, uma meninazinha de Deus. Eu gostei daquela igreja, incluí os meus filhos lá nos projetos deles, nos grupos, e nós estávamos bem. O tempo passou. Eu disse assim, o Senhor vai fazer. A amante estava grávida. E para mim aquilo ali não me abalou, porque eu sabia que o Senhor ia fazer. Mesmo que o Diego tinha se afastado de mim, eu sabia que o Senhor ia fazer. Eu sabia. Uma certa noite, saímos de casa para ir para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, o meu esposo e a amante estavam em cima do altar. Eu fiquei bem incomodada com aquela cena. E o pastor estava ungindo meu esposo a missionário. E estava dando bênção também sobre o casamento deles. E eu fiquei muito chocada com aquele pastor. Eu disse, ou ele não sabe que ele é meu esposo, ou então ele não sabe que essa mulher já é casada, ou então ele apoia segunda aliança. E aí eu esperei terminar o culto. Quando terminou, eu chamei o pastor e falei assim para ele, pastor, o senhor sabe quem é aquele homem? E ele falou assim, não, minha filha, quem é? Eu falei, o meu esposo. Ah, minha filha, você não tem esposo não. Você foi só uma cebada junta. Você estava em pecado. Esse homem agora está certo, que ele está casado. Aí eu falei, mas pastor, ele está casado com uma mulher que já é casada. E o marido dela está esperando por ela. E é um homem de Deus, está orando pelo convertimento e a libertação dela. Aí ele falou, minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. O tempo da ignorância, Deus não leva em consideração. Esquece esse homem, deixa esse casal em paz. Ele já foi consagrado hoje missionário, deixa ele lá em paz. Não mexe com isso não, minha filha. Vá viver a sua vida, procura outro homem para você. Eu disse, pastor, não faz isso não, pastor. Não suja o altar da tua igreja com um adultério não. Minha filha, não existe isso não. Ele foi dar uma gargalhadazinha assim de mim, com a ironia, e disse que isso não existia. Eu liguei desesperada para a missionária. Missionária, me perdoa, mas por favor me dá uma palavra. O meu pastor acabou de colocar o meu esposo como missionário. Eu vou ter que sair daquela igreja. E ela disse, calma, porque se o seu pastor colocou um casal de adulto em cima do altar, essa igreja não vai durar nem 6 meses. Anota o que eu estou te dizendo. Então eu fui com os meus filhos, procuramos outra igreja e encontrei outra igreja até melhor do que essa, um pastor até mais experiente, um homem de primeira aliança, e foi bênção de Deus. Os meus filhos até gostaram mais dos grupos de lá, porque era uma igreja maior. Então, quanto isso, estava tudo certo. E não é que depois dos 6 meses aconteceu algo que eu achei incrível. A palavra da missionária se cumpriu. Mas na verdade se cumpriu não porque era a palavra da missionária, mas porque era a palavra de Deus. Aquele que suja o altar do Senhor, ele passa por escândalos. Foi assim com Elias. Nós temos que ter cuidado. O altar do Senhor é a arca de Deus. E o meu esposo, ele estava tendo um caso com a esposa do pastor, aquela que eu achei bonitinha. Ele estava tendo um caso com ela. Um certo dia, quando o pastor chegou na igreja, os dois estavam trancados dentro daquela salinha de reunião. E quando o pastor, mas a esposa do meu marido, a Gabriela, esposa entre aspas, né? Vocês entenderam. Quando abriram a porta, viram os dois lá, agarrados, beijos, dentro da casa do Senhor. Na mesma hora, o pastor gritou e foi aquela briga, aquele escândalo. E o pastor queria bater no meu esposo e foi aquele escândalo. A igreja fechou, acabou a igreja. O pastor, nunca mais ouvi falar. A ex-esposa do pastor, eu sei que está por aqui pela cidade. Volta e meia, eu a vejo por aí. A esposa do meu esposo, né, a dita cuja, ela foi parar no hospital. Ela estava grávida de 4 meses e foi parar no hospital. Com 4 meses, ela abortou. Foi um aborto espontâneo, entre aspas. Devido à raiva, ela sentiu a dor, né, que eu senti. E o Diego, tanto que Diego queria, que era um filho abortado, né, um aborto, tanto que ele queria fazer um aborto de um filho, que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ele pediu para mim abortar Esté, eu disse que não. Então Deus permitiu um aborto espontâneo para ele carregar. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E a partir daquele momento, aquela mulher, as escamas caíram dos olhos dela. E ela percebeu que o meu esposo não tem valor algum.
e ela resolveu voltar para o marido dela, entrou com o divórcio e pegou a metade de tudo que o meu marido tinha. Lembra que eu falei lá no início que o meu marido era apegado a dinheiro? Então mais uma das mulheres que ele se envolveu pegava metade de tudo. Só que dessa vez o Espírito do Senhor estava com meu esposo. Dessa vez o Espírito do Senhor tinha marcado o encontro com meu esposo. Meu esposo não conseguiu mais ir para a empresa. O meu esposo não conseguiu mais viajar a trabalho. Meu esposo não conseguia mais se alimentar. Meu esposo caiu numa depressão profunda. Meu esposo começou a usar drogas. Meu esposo começou a vender tudo que tinha para poder comprar drogas. Meu esposo foi morar na rua. E ele viveu assim por 1 ano, quase 2 anos. Meu esposo sofreu. O deserto dele foi dolorido. Foi na rua. E um certo dia eu vi o Diego naquela situação e eu tomei uma decisão. Eu peguei os meus 2 filhos, coloquei no carro, fui até a rua e mandei os meninos irem lá. E quando Arthur chegou perto do pai, o Arthur falou assim: pai, a mãe caiu e a mãe levantou. Eu caí nas drogas e me levantei. A Estezinha quase que se torna lésbica, mas também se levantou. O Senhor pode, pai, se levantar. O Senhor não precisa ficar assim, não. E ele dizia: filho, eu queria muito que a sua mãe tivesse abortado a Estezinha. E eu perdi um filho num aborto. Eu destruí uma igreja. Tem uma mulher abandonada aí pelo marido, culpa minha. Eu nem sei por onde é que anda aquele pastor. Eu estraguei a vida da sua mãe. Eu já fiz a sua mãe sofrer. Eu tenho uma carga muito pesada. Eu não vou voltar para esse mundo, não. Eu tenho que ficar escondido aqui. O espírito de loucura estava sobre o meu marido. Então eu saí do carro e fui até lá. Eu disse: Diego, para de palhaçada, entra nesse carro e volta para casa da tua mãe. Você não vai mais ficar aqui. E não é que na autoridade que eu falei, aquele homem não entrou no carro? E ele estava fedendo, gente. Ele estava podre. Eu nunca pensei que ia ver aquele homem tão bonito, tão cheio de vida, tão rico, tão imperoso naquelas condições. Sabe de quem foi que eu lembrei? De Nabucodonosor, que ficou vegetando como um animal. Chegando na casa da minha sogra, quando eu subi as escadas com ele, a minha sogra começou a me abraçar, o meu sogro, todo mundo me idolatrando. Ai, Camila, a gente sabia que era você que ia conseguir, só você mesmo para colocar a moral no Diego, tinha que ser você. Ai, como a gente estava com saudade. Eu olhei para aquele povo, eu olhei para o céu e disse: que povo falso é esse? Deus disse: não, filha, não é falso não, é porque agora eles conseguem ver o meu brilho em vocês. Eita glória! Aleluia! O meu Deus é poderoso, o seu Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso, igreja. E ali naquele momento eu vi a transformação de todos. Quando Deus vai restaurar, Deus restaura todos. A fornalha da restauração é quente, mas Deus restaura todos. Então o Diego segurou firme na minha mão, após tomar um banho, após ter comido uma comidinha quente, e ele disse: deixa eu ir para casa com vocês. Eu disse: Diego, eu errei 2 vezes, eu não vou errar mais não. Eu só fico agora com você quando você me der a certeza que você mudou, quando você buscar Jesus, quando você se libertar das drogas e quando você casar comigo. Lembras que você disse que só casava com a mulher especial? Pois é, só quando eu for essa mulher especial. Então a gente passou alguns meses nos conhecendo novamente, porque eu era uma nova mulher. O Diego também tinha aprendido muito com tudo isso. Ele agora era um homem mais maduro, né? Perto já dos 50 anos, já não era mais aquele rapazinho imaturo. Eu também, uma mulher madura. E a gente foi se conhecendo novamente, muita coisa tinha mudado. Eu fui falando de Deus para ele, a família dele já era outra recepção comigo, a minha mãe já tinha perdoado o Diego, os nossos filhos estavam bem. Então a gente foi reconstruindo, a restauração foi acontecendo aos poucos. O Diego já estava liberto das drogas, também já tinha parado de tomar todos os medicamentos, ele não estava mais com aquele espírito de loucura. Então ele foi trazendo,
de volta aquela paz, tudo que ele tinha, o discernimento das coisas. Ele não estava mais falando coisa com coisa, ele já não se sentia mais culpado, ele já tinha se perdoado, já tinha ido para a casa do Senhor, tinha se batizado. E ali nós marcamos o nosso casamento. E casei. Foi lindo do jeito que eu sonhei, porém demorado, né? Quantos e quantos anos que eu perdi da minha vida para poder chegar o dia do meu casamento. Mas aconteceu. Estamos bem. Eu demorei para contar esse testemunho, porque eu queria ter um tempo só eu, o Diego, a nossa família, sentir que tinha algo que tinha sido construído por Deus. E eu senti a fornalha e agora eu sinto a restauração. Eu sinto, é algo concreto. A restauração do casamento é algo que você consegue sentir. É um mundo real. Ela não é algo que você deixa assim nas nuvens. Não é um mundo fantasiado. É algo concreto. Quando você vê algo concreto diante de você, é a restauração. Amém? Essa é a minha história. Eu peço desculpa por ser tantos detalhes, mas eu queria contar assim. Eu até pedi licença à missionária, porque ela disse que eram uns 20 minutos e eu sabia que não ia dar em 20 minutos. Eu sou muito grata à Sâmia, que me apresentou a Ivanilda. Sou grata a Deus por permitir a Ivanilda entrar na minha vida. Ela é uma mulher usada por Deus. O direcionamento vem de Deus. Ela não tem receita de bolo. E eu estou hoje na presença do Senhor. Eu não troco mais meu Deus por nada. E eu aconselho a você nunca deixe o Senhor de lado por nada, nem por marido, nem por filhos, nem por empresa, por dinheiro, por decepção. Pode o mundo lhe fazer qualquer mal, pode, mas de uma coisa você tenha certeza, não é Deus que está lhe fazendo mal, é o mundo. Amém? Quero declarar que Deus também vai alcançar a sua vida, assim como alcançou a minha vida. Vai transformar o seu marido, os seus filhos. Deus vai permitir um giro de 360 graus e tudo na tua casa vai mudar. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e foi um prazer e uma honra compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu sou missionária Ivanilda Costa e eu acabei de contar para você o testemunho da Camila e do irmão Diego. É bênção de Deus, não é? Maravilhoso, que forte, que história. Deus é bom o tempo todo. Coloca o Senhor em primeiro lugar e Ele acrescentará tudo o que você precisa. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus. E se você gostou desse testemunho, eu vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar. Eu vou pedir também para você se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, nos procurar lá no Instagram, que é Bênção dos Céus também. E por lá ou por aqui, todos os dias nós estaremos juntinhos. Amém?